Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Gente, hoje eu vou trazer um conteúdo falando a respeito de conexão, porque eu sempre venho aqui e falo de se conecta, se conecta. O caminho é para dentro, a busca é para dentro, né? A gente está vivendo dias tão difíceis, a gente tem se deparado, né? Eu tenho me deparado com tantas coisas. E, e hoje eu vim falar um pouquinho a respeito da minha conexão. Eu, desde criança, que eu sempre vi coisas, sempre tive desdobramento, que hoje eu sei que é desdobramento, mas antes eu falava que era pesadelo. Imagina você vir nascer de uma mãe que é médio de incorporação inconsciente e essa mãe tendo 10 filhos e a maioria dos filhos ter pesadelo, né? E acordar de manhã falando o sonho que que eles tinham. E às vezes eu dava tanta risada porque a minha mãe falava: quem tiver seus pesadelos terrível que vá contar lá no meio do mato. Um certo dia, meu irmão saiu para trabalhar na roça e ele chegou em casa bem assustado porque ele teve uma visão. Hoje eu sei que é uma visão. E eu também tinha, mas a gente calava, né? Ele chegou em casa chorando, se tremendo, em pleno meio-dia, porque falou que viu um. Estava vindo e viu um caixão. E uma semana depois, meu avô teve um infarto e veio a falecer. E era uma bagunça. Eu tive irmão que hoje não encontra-se mais nessa terra, que teve problemas espirituais terrível. E eu, aos meus 18 anos, eu tive que vir embora para sair do Pernambuco para vir para São Paulo. E eu achava que tudo ficaria para trás, mas tudo veio fluir mais e mais. E no decorrer do tempo, eu fui tendo lutas constantes, guerras espiritual constante. Na maioria das casas que eu morava de aluguel, eu via coisas, eu via pessoas mortas, criança, e eu ficava com medo e eu mudava. E eu mudei 13 vezes. Hoje eu tenho meu cantinho próprio. E eu também cheguei a ver muita coisa. E foi aí onde eu comecei a, a questionar por que, que nada daquilo cessava e eu me deparava com guerras tão terríveis de ver filho e marido doente e só eu de pé para cuidar. Chegou uma época da minha vida que a minha vida era viver no hospital. Mas eu sabia, eu tinha intuição e desdobramento. Eu sabia que nada acabava aqui, que aqui é só uma passagem. Quantas vezes minhas irmãs não falaram para mim,
ir buscar resposta num padre ou tomar um banho de água benta. E eu tinha a intuição que não, e eu nunca fui. Em 2019 as coisas ficaram mais complexas. Eu comecei a ver mais, ter mais intuição, ter mais percepção. E quando a enxurrada de 2021 veio, eu já sabia. E eu já estava entregando os pontos. E eu comecei a buscar por resposta e me questionar. E eu sempre falava para o meu filho que um dia as coisas iam cessar. Porque era uma guerra comigo. Era comigo. A marcação era comigo. Eu não sei se as pessoas, quando elas começam a perceber que esse lugar chamado Terra, onde nós vivemos, não condiz com muitas histórias que nos trazem, e começa a fazer a sua busca e encontrar guerra, barreira a ser quebrada, porque comigo foi guerra. Eu via mulheres me sufocando, criança me dando tchauzinho, seres de 2 metros pisando em cima de mim, me paralisando. Eu via esses seres que chamam de Greys, os pequenininhos, nenhum verde, era um cinzento, do zoião amendoado. Eu travei lutas terrível. Eu morri em vida, mas eu percebi que tudo ficou mais forte porque eu comecei a me alimentar de muita raiva, de muita angústia, de muito rancor. E era através de uma só resposta que a minha mãe me deu. E hoje eu entendo muitas coisas. Eu fui fazer a minha busca, eu fui buscar por resposta. E eu via muitas vezes vídeo aqui na plataforma que fazia sentido, mas eu soltava. Muitos vinha com coisas muito boas, mas chegava no meio, eu tinha intuição e percepção que não era. Até um dia que eu encontrei, através de um desdobramento, com um mentor que sempre esteve comigo. Eu cheguei até o canal do João Moisés de Castro e quando eu comecei a conversar com o João, quase que ele fala cala a boca, Magda, que eu tava tão desesperada, eu tava morrendo em vida. Eu pedi socorro. Foi quando o João, ele falou que eu era médium. Eu falei, o que que é ser médium? Né? Médio é o Chico, médio é o Divaldo Franco e outros, né? Eu só vejo coisa bizarra mesmo. E aí eu pude fazer um trabalho que o João me ensinou, que era a conexão dos mentores. E eu estava tão desesperada que eu falei, agora acabou.
acabou meu desespero. E eu comecei minha conexão, fazer o passo a passo que ele me falou. Em 3 dias, apenas 3 dias, eu tive conexão, e essa conexão eu tive uma visão, porque aí eu só tinha sonho, que eu falava que era pesadelo, paralisia, né? Paralisia desesperada, onde eu encostava, eu me debatia. Em pleno meio-dia, depois de um almoço, e eu tinha acabado de acordar, e quando eu acordo eu fico ali, olhando pro teto, respirando, porque antes era na correria, pulava da cama, corria, trabalhar, era tudo bagunçado. E eu tive uma visão, quando abriu, e eu pude ver um índio, uma índia e uma criancinha. Mas essa índia e essa criança, ela estava mais afastada de mim. Era uma menina. E eu não estava acostumada a ter aquele tipo de visão. Não entendia bem. E ali, nossa, voltou rápido, eu me assustei. E eu falei, nossa, tô começando a me conectar com a minha hierarquia. Eu nunca tinha visto um índio. E depois eu comecei a ter o desejo de saber mais. E um certo dia antes de eu dormir, eu me conectei, ali deitada mesmo, respirei. E eu pedi humildemente mais clareza para aquele mestre que estava se apresentando para mim. Que ele trouxesse mais clareza para que eu soubesse como chamá-lo. E eu agradeci e eu ali adormeci. E eu, ao adormecer, eu tive uma projeção, um desdobramento, na qual eu já me vi lá na minha cidade natal, no sítio em que eu cresci, nasci e me criei. E no lugar que eu estava, no sítio, eu não vi família, meus irmãos, porque mãe e pai já foram. Eu não vi primo, não vi ninguém. Eu estava com umas pessoas que eram homem, né, rapaz, mas que eu não conhecia. E eu estava caminhando para chegar até uma gruta. E essa gruta, a minha mãe cuidava, ela gostava de cuidar dessa gruta. Tinha uma pedra enorme, tinha outros rochedos de pedras e pedrinhas. E ela costumava cortar umas madeiras enormes para colocar em época de chuva, porque descia aquelas enxurradas de água. E eu amava me banhar naquelas águas. E antes de eu chegar nessa gruta, eu vi que um portal se abriu em minha frente. E ali eu vi uma cachoeira exuberante. Aquela água jorrava, aquela água cristalina, a coisa mais bela. E eu fiquei tão maravilhada diante daquilo. E no meio daquelas águas estava um índio, uma índia e uma indiazinha
E me encantei pelaquela indiazinha porque ela estava, o cabelo bem negro, ela estava pintada e estava com um arquinho de pena na cabeça. Os três estavam assim. E eu vi que ali estava o mestre Pena Branca. E eu acordei, eu agradeci. E ali eu fui, tomei meu banho e fui comprar uns pães na padaria. Na volta, eu conheço um senhor que trabalha na feira. E, e esse senhor estava arrumando as coisas para levar para a feira quando ele me gritou. Aí eu, oi, dei bom dia, ele vem cá. Aí eu fui até ele. Ele falou assim, ó, vou te dar uma coisa. Eu falei, o quê? Já acordar ganhando presente? Que maravilha, né? Ele falou, eu vou te dar uma coisa porque se eu levar, eu vou acabar quebrando. E é tão legal ter isso. São coisas de antepassado. Eu falei, nossa, deve ser uma coisa bem antiga, né? Pensei comigo. Enfim, ele me deu um negócio. É bem antigo, né? É de antepassado, né? E já me veio na mente no presente, né? Para que eu não venha esquecer. Então, nós podemos sim nos conectar. Nós podemos ter intuição quando nós temos sede de buscar por verdade, porque a verdade ela está contida dentro de cada um de nós. E de tanto eu ter essa sede, esse desejo por conhecimento e pessoas sérias de respeito que viessem até a mim para me ajudar na minha conexão, eu encontrei. Ninguém vai salvar você, nem tampouco Jesus vai descer aqui para te salvar. Você pode ter certeza. É você que vai trilhar o teu caminho de ir para a tua origem. E você precisa se conectar, porque está cada dia mais complexo, mais difícil. O jogo está aí para aprisionar. E se a gente não tiver conectada com o nosso eu, nossas hierarquias, nossos mentores, a gente não vai aguentar o jogo de manipulação que ainda está por vir, porque o que estamos vivendo é apenas a pontinha do iceberg. E se a gente não fazer o trabalho de se conectar, a gente não vai aguentar. A gente é pego por irritabilidade, por raiva, por mágoa, por rancor, por falta, por escassez. E a gente é tomado por uma força energética que conduz aqueles que não se conectam para o caminho que quiserem. Você pode. É todo dia um pouco. Eu vi colegas meus
quase virarem mendigo, sendo sugado. Pessoas médium, pessoas que iam ficar louca, pessoas que apanhou na cara de pai, porque não entendia o lado na qual ele pensava fora da caixinha. Porque para você fazer parte do sistema, para você ser o Maria vai com as outras, para você ser aceito nessa sociedade, você tem que pensar que nem eles. Você tem que estar onde eles estão. Você tem que aceitar e ser conivente com quem são, com quem pensa, com quem manipula. E muitas vezes eu fiz isso para agradar o outro, sabendo que eu iria quebrar a minha cara bem quebrada. E eu quebrei muitas vezes. E eu me machuquei. Mas você não precisa. Eu tenho colega que hoje sabe quem são os seus mentores. E pasme, eles dão nome. Vocês percebem isso? Isso é muito sério. O caminho é sempre voltado para dentro. E a ajuda que eu sempre falo é que quando você pensa, deseja, de fato e de verdade, o que você busca dentro de si, reflete diante de ti. E é onde o teu caminho flui. Você não consegue sozinha, sozinho? Busque ajuda. Olha eu, com tanta percepção, com tanta intuição, com tanta guerra espiritual. Será que eu iria conseguir sozinha? Mas eu desejei. Eu desejei. E eu sempre falava, um dia irá aparecer alguém que me faça entender aquilo que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer a minha busca. Mas eu não sabia como fazer. E o João me ensinou a fazer. E é real. É real. E é maravilhoso. Eu não tenho que ser todo mundo. Eu não tenho que pensar como todo mundo. Você tem uma mente pensante. Você não precisa agradar todo mundo. E você não precisa esmagar todo mundo. Porque quando você se conecta, quando você faz a tua busca, tu cria barreira boa de alinhamento, onde tudo flui. É claro que os boletos não vão deixar de chegar, viu? As dívidas não vão deixar de cessar. Você faz se precisa. Mas pode vir enxurrada do que tiver que vir. Você está sustentado. Você mantém tua calmaria. Você não se desespera. Hoje, quando eu chego diante de determinada informação, eu penso, nossa, se fosse antes, eu estava assim, ó. Entendeu? É isso. A gente passa a ver algo além do que a gente não via. E a gente não pode se distrair. Conexão, sim. Sempre. Mas o caminho sempre é nosso. Porque não pisa em plano físico. Mas nós podemos nos alinhar
e podemos caminhar tranquilamente e saber o que de fato está acontecendo nessa terra. E a gente tem que fazer a nossa parte. E se tiver que tirar alguém do inferno, dê a mão também, faz parte. Cada um passará a enxergar qual que é o seu propósito de vida. E a gente faz, tá tudo certo. Deixaremos de ser massacrado por forças que nos conduz. A gente passará a enxergar muito mais do que nós enxergávamos antes. Tá bom? Por hoje é só. Tenha uma boa noite, bom final de semana. Tchau, tchau.